Você prefere esperar a oportunidade chegar para ver o que faz? Ou já ter a jogada pronta para a mente antes mesmo da bola rolar? Você acredita que o sucesso depende de um dom milagroso? Pelé provou que o gênio é, na verdade, um mestre da repetição. Eu disseco a trajetória do atleta do século para revelar a tática da antecipação mental e o poder do óbvio extraordinário. Parece roteiro de filme, mas é para filme mesmo. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso. A lenda de Edson, o Pelé. 3 corações, Minas Gerais. O menino engraxa sapatos para ajudar em casa e joga futebol com bola feita de meia. O drama de Edson era a promessa. Ele viu o pai chorar com a derrota do Brasil em 1950 e prometeu: eu vou ganhar uma Copa. Para o senhor, pai. Aos 17 anos, ele era um garoto magro na Suécia, enfrentando gigantes europeus. O que o mundo viu foi a magia. E o que o mundo não viu foi o que aconteceu antes. Pelé não era apenas talentoso, ele era obcecado pelo fundamento. Enquanto os outros jogadores saíam para se divertir após o treino ou para descansar, Pelé ficava. Ele treinava cabeceio de olhos abertos, ele treinava chute com a perna esquerda, a perna ruim, até que ela fosse tão letal quanto a direita. Ele estudava o campo como um general estuda o terreno de batalha. Ele sabia quem era o zagueiro mais lento e onde a grama estava mais alta. A coroa de Pelé foi forjada na consistência industrial. Ele jogou mais de 1.300 jogos, marcou 1.283 gols. Ele parou guerras, foi recebido por papas e reis, mas nunca deixou de ser o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Ele transformou o número 10 em uma mística mundial, porque entendeu que a genialidade é o resultado da repetição absoluta do básico. Aos 15 anos, Pelé foi descoberto e levado para o Santos Futebol Clube. O treinador ficou impressionado. No ano seguinte, com apenas 16 anos, Pelé já era artilheiro do Campeonato Paulista. O mundo do futebol começava a perceber que algo raro estava acontecendo, mas ninguém poderia imaginar o que viria a seguir. 1958. Na Copa do Mundo da Suécia, em 58, Pelé tinha 17 anos. Ele era o jogador mais jovem da seleção brasileira. Nos primeiros jogos, ficou no banco. Mas quando entrou em campo, algo mudou. Pelé marcou gols decisivos. Na semifinal contra a França, fez 3 gols. No final com a Suécia, marcou 2 gols históricos. O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo. E o mundo descobriu Pelé. Em 1966, aprovação. Mas a trajetória das lendas nunca é apenas ascensão, subida. Na Copa do Mundo de 66, na Inglaterra, Pelé foi alvo de marcações violentíssimas. Defensores o perseguiam como faltas duras. Sem proteção adequada da arbitragem, Pelé saiu lesionado. O Brasil foi eliminado. E Pelé declarou que aquela havia sido sua última Copa do Mundo. Muitos acreditaram que o auge do rei havia passado. Mas em 1970, o segundo ponto de virada, mais 3 anos depois, algo extraordinário aconteceu. Pelé voltou à seleção, agora mais experiente, mais completo, mais líder. Na Copa de 70, no México, o Brasil apresentou ao mundo uma das maiores equipes da história do futebol. Pelé não era apenas um atacante, era um maestro, organizava o jogo, criava oportunidades, inspirava seus companheiros. No final, contra a Itália, marcou um dos gols mais icônicos da história das Copas. O Brasil venceu por 4-1. Pelé se tornou tricampeão mundial. Nem outro jogador havia alcançado aquilo, o legado. Pelé não foi apenas um grande atleta, ele se tornou um símbolo global. Levou o nome do Brasil para todos os continentes e transformou o futebol em uma linguagem universal. Faleceu em 29 de dezembro de 2022 em São Paulo. Mas sua história permanece viva em cada criança que chuta uma bola imaginando ser um herói em campo. Daqui eu subtraí 2 grandes pérolas, muitas lições mais. A primeira da história de Pelé é disciplina invisível. Talento abre portas, mas foi o treino silencioso repetido diariamente quando ninguém estava olhando que transformou um menino talentoso em uma lenda.
A segunda pérola é a capacidade de reconstrução. Depois da violência sofrida na Copa de 66, muitos acreditaram que Pelé nunca mais seria o mesmo. Mas ele voltou. E em 70 produziu talvez a maior atuação coletiva e individual já vista em uma Copa do Mundo. Para refletir, a história de Pelé revela algo poderoso sobre excelência. Grandes talentos aparecem em muitas gerações, mas apenas alguns conseguem transformar esse talento em grandeza duradoura, longeva. E quase sempre a diferença está em algo que o público raramente vê. O trabalho silencioso que acontece quando as luzes se apagam. Primeira lição da trajetória é que o talento precisa de disciplina. Muitas pessoas possuem habilidades naturais promissoras, mas sem treino constante, essas habilidades raramente se transformam em excelência, em expertise, em maestria de verdade. Segundo Robert Greene, que escreveu o livro Maestria, As 48 Leis do Poder, a maestria vem com 10 a 20 mil horas de treino com seus pontos fortes. Nós estamos falando em 5 dias de 12, 13, 14 horas. A pérola de Pelé é a antecipação fundamental. Ele não reagia ao jogo, ele ditava o jogo porque já tinha simulado todas as possibilidades mentalmente antes da bola chegar, antes do exercício prático, aqui na mente. Ele fazia o óbvio, dominar, passar, chutar de forma tão perfeita que parecia sobrenatural. Os adversários às vezes paravam em campo para assisti-lo. Tão fenomenal, tão empolgante, tão radiante naquilo que fazia. Nos deixou em 2022, mas sua lenda é eterna. Ele não é apenas um nome, é um adjetivo para o melhor em qualquer coisa. Ele provou que o topo do mundo é um lugar reservado para quem tem a coragem de ser disciplinado quando ninguém está olhando. Algumas reflexões. Uma pergunta comum é se Pelé foi realmente o maior jogador da história. Embora se façam comparações entre gerações, isso é difícil. Sua influência, seus números, seu impacto global o colocam certamente entre os maiores nomes que o esporte já conheceu. Não era só em campo, no futebol. Era influência no mundo, em outras áreas, divulgando o país, representando o país. Outra questão frequente é se o talento natural é suficiente para alcançar sucesso. A trajetória de Pelé mostra claramente que talento precisa ser acompanhado de treino constante, continuado. Também se pergunta como lidar com pressão e expectativas. Pelé enfrentou enorme pressão desde muito jovem e aprendeu a transformar essa pressão em motivação. Lembre-se, grandes energias são liberadas, raiva, pressão, mágoas, mas canalizadas se transformam em motivação, em ação. Motivação é o motivo para a ação, para o movimento. Por fim, surge a pergunta sobre o verdadeiro legado. Mais do que gols, títulos, talvez seu maior legado seja a alegria que levou ao futebol, a inspiração que proporcionou a milhões de pessoas. Enquanto outros correm, xingam, brigam e suam, ele sorria em campo. Aquilo era uma eterna diversão. Vinha de dentro. A inspiração que proporcionou a milhões de pessoas. A alegria. O sucesso sustentável não vem de grandes saltos de sorte, mas da soma de pequenos acertos diários, é o acúmulo de pequenas decisões, de acertos, sem emoção, com controle das emoções, dominando, não deixando o ego se sobressair e tomando decisões assertivas, pensadas, refletidas, examinadas à exaustão. É o acúmulo diário que põe o destino em suas mãos. E os problemas virão e você vai superá-los, você vai tomar uma rota alternativa. Se você não domina o básico da sua profissão, do seu trabalho,
Não peça por grandes oportunidades e desafios complexos. O domínio dos fundamentos. Identifique 3 habilidades básicas do seu cargo. Treine-as até que você possa executá-las dormindo, de olhos vendados. A segurança no básico libera sua mente para a criatividade, te prepara para posições maiores, de maior dificuldade e execução. Simulação mental pré-reunião, antes de qualquer interação importante, reunião, entrevista, negócios, desafios com outros parceiros, fornecedores. Antecipe as 5 possíveis perguntas, antecipe as 20, selecione as maiores, coloque em ordem. Veja as objeções que serão feitas. Perceba como você pode ouvir atentamente o que o outro tem a te dizer. Já tenha respostas, estruturas de respostas mais ou menos elaboradas. O teu cérebro vai te ajudar, ele estava preparado. Ele sabia o objetivo, ele sabia os passos do outro. Não seja pego de surpresa. A regra da perna esquerda: identifique sua maior fraqueza profissional. Dedique alguns momentos do dia para melhorá-la, para eliminar pontos cegos, para criar alternativas, uma agenda, algo que te ajude. O foco tem que ser no ponto forte. Mas neutralize com alternativas os pontos fracos. Presença de campo, análise de terreno, interpretação do contexto do jogo, seja na vida corporativa, seja nos seus negócios pessoais, seja em parcerias empresariais, com investidores. Conheça a cultura das pessoas com quem você vai se encontrar, como elas agem, como elas pensam, como reagem. Conheça o poder dentro da sua empresa. Quem é o poder formal do organograma, quem é o poder informal, os atores de decisão, as peças importantes do teu tabuleiro. Saiba quem decide, quem influencia, quem pode se tornar um aliado dentro de campo, quem precisa ser neutralizado. Posicione-se onde a bola, a oportunidade vai cair. Consistência acima da intensidade. É melhor 1% melhor todos os dias do que tentar ser 100% melhor em um único dia e desistir depois. 1% diariamente. E o seu cérebro aprende com 21 dias. E a repetição se torna uma constante. Quem é atleta amador sabe, no começo as dores, depois o rendimento vem, o corpo se acostuma e vira uma necessidade de fazer suas caminhadas diárias, seu exercício diário para manter o corpo em ordem. E mente em ordem depende do corpo em ordem, senão a mente vai estar ocupada com o teu corpo que não está bem. E mente que está com o corpo ruim não decide bem. Preocupa com a sobrevivência. Como manter disciplina, Farina, no tédio da rotina, na chatice, da constância, da repetição, da mesmice? Lembre-se do objetivo final. Pelé não treinava por gostar de treinar. Ele não sofria por gostar de dor, mas por amar vencer. Foque no troféu, não no suor. E se eu não tiver talento natural de um Pelé? O talento sem disciplina é desperdício. A disciplina sem talento é progresso. A maioria dos gênios que você conhece são apenas pessoas disciplinadas. Os gênios mesmo no mundo aparecem de forma aleatória e remota. O teu campo de batalha é composto de pessoas, a maior parte distantes desse talento genial, mas que têm disciplina e conseguem progredir e avançar. São os pequenos empresários na luta diária, conseguindo se superar e evoluir, criar diversificação, avançar, num mercado extremamente competitivo e difícil às vezes. Como antecipar tendências de mercado?
Estude a história. História é padrão repetitivo. Há padrões. O futuro costuma ser uma repetição do passado com roupa nova. Ah, mas tem as inovações, a inteligência artificial, computação quântica, robótica. Mas tudo isso está num nível em que afeta muitas profissões. Mas a ação humana, a liderança, a influência, lidar com gente, seja fornecedor, cliente, seja lá o que for, parceiro, ou desafeto, continuará sendo do campo humano. E a sua substituição vai demorar muito. Ser o melhor em algo gera inimigos, Farina? Sim. Pelé era caçado em campo. Os treinos dos adversários eram preparar como cercá-lo, como derrubá-lo, como neutralizá-lo. Se ele era caçado, se ele tinha inimigos de trabalho, impossível não tê-los. Aprenda a se proteger. E usar a inveja alheia como sinal de que você está no caminho certo. Eu costumo dizer que a menor, o mais humilde dos profissionais é invejado, porque a gente que gostaria de estar fazendo aquele papel e não o tem. Isso é reconhecimento. Quando eu devo parar de treinar o básico? E aqui a resposta é muito chata. Você já deve suspeitar. O básico, os fundamentos, nunca. O dia que você acha que sabe tudo sobre alguma coisa é o dia em que você começa a cair. Como dizia o querido, saudoso Pelé, é treinar, treinar e treinar. Verdade nua e crua, despudorada, sem vergonha, é que Pelé sacrificou o homem, Edson, para manter a lenda Pelé. Ele se tornou uma marca institucional que precisava ser perfeita 24 horas por dia. Lição real: o alto nível exige um preço em privacidade, em espontaneidade que poucos estão dispostos a pagar. Se você quer ser o rei, prepare-se para carregar o peso da coroa até o último suspiro. Não há espaço para dias, não há descanso, mais ou menos, quando você está no topo do mundo. A segunda verdade, Pelé nasceu pobre, em um Brasil muito diferente do que vemos hoje nos esportes. Não havia chuteiras especiais, centros de treinamento, centros esportivos sofisticados, tecnologia esportiva para aperfeiçoar cada detalhe do desempenho. O que existia era alguma coisa muito mais simples, muito mais básica, embrionária. Uma bola improvisada, muitas vezes feita de meias ou de papel amarrado. E um menino que se recusava a parar de treinar quando os outros iam embora. Enquanto os campos esvaziavam e o sol começava a baixar, Pelé ficava. Repetia movimentos, treinava domínio de bola, treinava cabeceio, ajustava chute e tentava novamente e novamente. Porque existe uma verdade simples que o mundo do esporte, do trabalho e da vida costuma confirmar repetidamente. O talento chama a atenção e cria as oportunidades. Mas são as horas silenciosas de treino, quando ninguém está olhando, as dores que ninguém sente, que constroem as lendas. Se esse caso te fez pensar, refletir, você gostou, é um prazer imenso falar de Pelé. Imenso. Se inscreve no canal, o dedinho não dói, coloca o dedinho aí, deixa o seu like, se inscreve. Isso ajuda o programa a chegar a mais pessoas, nos ajuda a construir mais e mais casos. Coloque nos comentários, escreva críticas, sugestões, temas que você quer ver aqui, lendas, pessoas especiais. E se você não gostou, recomenda para os seus desafetos,
para aquelas pessoas que você detesta, vai nos ajudar do mesmo jeito. Não espere a bola chegar para decidir o que fazer. Esteja pronto e o jogo será seu. Seja feliz e aproveite o dia. Até o próximo Casos de Carreira, uma outra lenda e uma outra história de mentoria ficcional para passar mensagens, para passar consultoria, mentoria e respostas a todos vocês. Aproveite seu dia e até o próximo.